Boca no Trombone Entrevista. Olha, e com muita alegria, muito prazer, a gente está recebendo no nosso quadro de bate-papo informativo, que é o Boca no Trombone Entrevista, a doutora Silvia Piva, ela que é advogada, é mestre e doutora em Direito pela PUC de São Paulo, pesquisadora da FGV, da PUC Paulista, do Instituto Legal Grounds sobre Tecnologias Emergentes, Ética, Filosofia da Tecnologia e Regulação e fundadora da Analdesc. Doutora Silvia, muito obrigado primeiramente por atender o nosso convite, estar com a gente aqui no Boca no Trombone da Rádio Bandeirantes. Um bom dia. Bom dia, obrigada Solano, um prazer estar aqui com vocês para falar sobre esse tema que eu gosto tanto e tem gerado tanta curiosidade nas pessoas, que é o metaverso. Enfim, vamos trocar um papo bem legal. Ótimo, justamente, é uma pauta inovadora, nada melhor do que trazer quem é especialista, quem realmente está à frente dessa questão, que é as startups, ou melhor, a startup que quer levar instituições jurídicas para o metaverso. Qual é realmente essa ideia, doutora Silvia? Como é que efetivamente se faz essa a verdadeira inovação, né? Porque não existe nada parecido hoje no mundo jurídico. É verdade, Solano. Essa questão de levar as instituições jurídicas para o metaverso decorre, na verdade, de uma intenção da área jurídica, desde o campo profissional até do campo científico, acadêmico, da pesquisa, se interessarem por novas dinâmicas, né, de trabalho, de relacionamento. Quando a gente fala de metaverso, as pessoas ficam alheias ou, especialmente no mundo jurídico, tendem a olhar de um jeito refratário. Nossa, temos tantos problemas mundanos, temos tantas coisas para resolver, e aí tem uma advogada que fica falando sobre metaverso. Essa pessoa sou eu. Mas, na verdade, quando a gente olha toda a evolução, na verdade, da comunicação e das nossas relações, falando de uma maneira bastante ampla e simples, algumas formas vão se tornando obsoletas e vão se reformulando. E com a dinâmica da própria internet, as nossas aplicações, não é diferente. Então, vejam que na época do Covid, a gente teve uma grande evolução com relação às videoconferências, não é? E hoje a gente sabe que essa ideia de fusão do mundo real com o mundo físico, do mundo físico com o mundo digital, é cada vez mais iminente. Por quê? Porque nós já vivemos num momento de imersão com a internet. Na década de 90 a gente entrava na internet, né? E hoje a gente não entra mais na internet, a gente vive imerso na internet, intermediado por essa tecnologia o tempo todo. Quando a gente fala de uma fusão do mundo físico com o mundo digital, o mundo virtual, seria essa nova etapa, mas a partir do quê? De tecnologias mais avançadas, de gráficos mais avançados, de uma situação de imersão, onde eu consigo efetivamente entrar e descobrir um outro ambiente, um ambiente formatado por códigos de software, seja ele a partir de um dispositivo que eu venha vestir, por exemplo, um óculos, ou então da própria plataforma dentro do computador, né, dentro de um programa. Então, quando a gente fala em levar os profissionais da área jurídica, a gente quer, obviamente, trazer um ambiente de aprendizado e de experimentação, porque existe um campo muito rico para que o profissional das ciências jurídicas, de uma área jurídica como um todo, possa explorar. Porque nós não estamos falando só da pessoa enquanto profissional, mas de uma série de questões que advêm a partir desse uso diferente de uma tecnologia que a gente ainda não sabe para que lado ela vai seguir, mas fato é que ela não precisava ter dado certo em 2022, as pessoas sempre falam muito isso, mas que a gente precisa experimentar, e para experimentar e para falar sobre ela, a gente precisa conhecer. Então, conhecendo, experimentando, nós vamos formando um conhecimento a respeito desse assunto. Claro. Bom, a senhora é uma das idealizadoras desse projeto, né? A Ex-Nunc, que, segundo o que a gente tem de notícia, nasceu para dar uma valiosa resposta às necessidades da disrupção, né? No ramo do direito, no mundo de relações que é cada vez mais virtual. Efetivamente, doutora Silvia, hoje, essa inovação que é levar as instituições jurídicas para o mundo do metaverso,
ela deixa de ser, digamos assim, entre aspas, um luxo para passar a ser até uma necessidade, porque o mundo está girando tanto nessa toada do metaverso que não pode, né, a classe jurídica, não pode o mundo jurídico se abster disso. Ele tem que estar atento, tem que estar conectado efetivamente, né, com essa tendência. Sem dúvida. Eu gosto muito de dizer que a gente, né, obviamente, historicamente, o direito, as ciências jurídicas, ela vai evoluindo e obviamente que ela não acompanha, né, a evolução normativa, regulatória, as tecnologias. Porém, existe uma coisa que hoje está fazendo muita falta, que é a presença do profissional da área jurídica muito mais evidente e enfática nessas questões tecnológicas. Por quê? Porque não há mais esse tempo para esperar, não há mais esse tempo para resolver, não há esse tempo para se experimentar. As pessoas, vamos dizer, todos os segmentos do negócio, especialmente grandes marcas, estão investindo em ativações a partir desses espaços. Suponha que uma grande marca procure um profissional da área jurídica para falar a respeito, para dar alguma recomendação. Como é que esse profissional da área jurídica vai se colocar se ele sequer sabe o que está acontecendo? Então, a minha premissa, que eu gosto sempre de colocar, é que os profissionais da área jurídica devem experimentar, sejam eles advogados públicos, privados, magistrados. Por quê? Porque dentro desse cenário de evolução, a gente está falando de 10 anos que passam muito rápido. Então, se ainda que toda essa movimentação venha se concretizar daqui 5, 8, 10 anos, não existe um tempo muito grande para que a gente aprenda até lá. Por quê? Por que eu falo isso? Porque lá na frente, se eu não começar a me movimentar agora, os próprios problemas eu não tenho chance sequer de corrigi-los, de orientá-los. Então, pode ser que ali na frente um profissional da área jurídica entrar dessa dinâmica fique muito difícil. As pessoas falam assim, eu não vou falar com essa pessoa, então nem vamos começar porque já é muito difícil. Então, para que a gente não caia nesse tipo de situação, é importante que a gente já vá construindo essa evolução da própria ciência jurídica junto da evolução tecnológica. Então, é muito nesse sentido que eu vejo que é primordial que instituições jurídicas comecem a se movimentar. E adicionalmente, porque nós temos uma geração, que é a próxima geração, a Gen Z, que vai chegar no mercado de trabalho, que já está muito habituada a atividades imersivas a partir dos games. Então, se a gente olha por esse ângulo, e não só pelo nosso ângulo de profissional, que já estamos no mercado, eu estou há mais de 25 anos no mercado, se eu olho pelo ângulo dessas pessoas, a partir dessa geração que vai seguir, qual será que vai ser o desejo deles enquanto profissionais que estarão num segmento econômico qualquer? Que tipo de questões que eles não vão nos trazer em vista dessa experiência que eles já têm? Então é muito importante a gente estar atento a isso. Verdade. Doutora Silvia, e na prática, como que faz esse acesso aos ambientes 3D? Né? Alguma restrição quanto ao tipo de dispositivo? Ou existem para os usuários diversas ferramentas e recursos para fazer esse acesso, doutora? Solana, é uma excelente pergunta, porque isso gera muita dúvida, né? Primeiro que metaverso ainda eu coloco como uma hipótese. A forma pela qual ele vem sendo concebido, que é justamente a fusão do mundo físico com o mundo digital, o mundo virtual, onde a gente nem perceba que nós estamos dentro, né, de um ambiente totalmente imersivo, na verdade, vivendo as experiências digitais junto com as experiências físicas. Ele ainda não se concretizou. Primeiro que nós não temos uma tecnologia tão persistente, por exemplo, a própria internet, nós precisamos de uma infraestrutura muito robusta para que o metaverso se coloque no conceito que vem sendo trabalhado. Ao mesmo tempo, hoje a gente tem o que eu chamo de metaverso plataforma, que é aquele metaverso que ainda não é como ele vai ser no futuro, mas que já dá uma ideia de imersão para você provocar algumas atividades lúdicas, para você realmente interagir a partir de um espaço, do ciberespaço, né? Que é esse espaço da internet codificado a partir dos códigos de software. Então, hoje, dentro da XNUM, que a gente trabalha com o metaverso plataforma, que é justamente você poder ingressar a partir de uma atividade imersiva, e ali nós temos 3 ambientes. O ambiente da Ágora,
onde eu trago a possibilidade de você fazer atividades, experiências jurídicas, debates com outros participantes, né, mediante convite. Nós temos a Ulópolis, que é a cidade onde a gente quer habitar mesmo, a partir de um mundo onde nós possamos fazer atividades imersivas, mas atividades voltadas para a nossa experimentação prática. E aí, obviamente, que demanda um passo adiante, que é os advogados entenderem que eles podem ter algumas atividades diferentes de colaboração com clientes, com os próprios profissionais do escritório dentro de atividades imersivas, num ambiente seguro, que cuide dos dados. E também nós temos o MetaJúri, que é a sala de audiências ou de julgamentos, onde o próprio tribunal pode criar dinâmicas e a própria universidade pode construir a partir de um outro formato. Eu digo assim que esse lúdico, ele dá um enriquecimento muito grande no aprendizado, e é nisso que a gente tem apostado, em olhar por outros ângulos a partir desse lúdico que essas plataformas hoje têm possibilitado. Muito bom, muito amplo, bem completo, realmente. Bela ideia, parabéns, doutora Silvia. Obrigada. Esperamos tê-la em outras oportunidades aqui no nosso programa para a gente falar ainda mais sobre essa temática, a temática do metaverso e essa conexão aí com o nosso mundo jurídico. Conversamos com a doutora Silvia Piva, advogada, mestre e doutora em Direito pela PUC Paulista, que está à frente desse bonito projeto aí das startups que estão levando as instituições jurídicas para o metaverso. Doutora Silvia, muito obrigado por comparecer ao Boca no Trombone e até uma próxima. Obrigada, Solano, foi um prazer. Um grande abraço.